Boa tarde, bem-vindo ao programa Eclésia. Hoje olhamos para uma dinâmica que nos últimos 25 anos tem marcado a Igreja em Portugal. Mais de 5.000 jovens e adultos partiram em missão envolvidos em projetos missionários. Este ano são 405 pessoas. É sobre estes dados e sobre o que eles significam que esta tarde conversamos com Patrícia Fonseca, da Rede de Voluntariado Missionário. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Interessa primeiro perceber o que é voluntariado missionário. Voluntariado missionário é uma tipologia muito específica de voluntariado. Assemelha-se ao voluntariado para a cooperação, ao voluntariado internacional, mas tem um cariz cristão, uma matriz católica. E, portanto, no fundo, estes voluntários integram missões católicas, muitas vezes ligadas a institutos missionários, outras ligadas a paróquias ou dioceses com cariz missionário, e trabalham em missões católicas em países em desenvolvimento, sobretudo nos PALOP, nos países de expressão portuguesa. Portanto, no fundo, o que os voluntários fazem ou este tipo de voluntariado é semelhante ao voluntariado para a cooperação, ao voluntariado internacional, mas com um cariz cristão, uma matriz cristã. Que se tem vindo a implementar ao longo destes últimos 25 anos. Mais de 5.000 pessoas foram formadas, menos se calhar partiram. Explique-nos um pouco deste processo de formação. Não é uma escolha espontânea que acontece, é um processo de investimento na pessoa que depois opta por partir em missão para estes países. Exatamente. O voluntariado missionário integra um plano estruturado, um plano de vida estruturado que estas pessoas já têm. Portanto, não aparece do nada, um dia acordam e de repente querem fazer voluntariado, mas faz parte do seu plano de vida, do seu projeto de vida. E como tudo aquilo que faz parte do nosso plano de vida requer amadurecimento, requer reflexão, discernimento, e a formação que é dada aos voluntários é precisamente este processo de discernimento, perceber o voluntário durante este tempo de formação, que normalmente é um ano letivo, vai percebendo aquilo que lhe vai ser proposto, aquilo que ele é chamado a fazer, se aquilo que ele sente que é chamado a fazer vai ao encontro daquilo que lhe é proposto, e portanto este processo de formação é este casamento e este encontro de vontades, da vontade do voluntário e da vontade de Deus que é expressa através da organização pela qual ele é enviado. E portanto é este encontro de vontades e é também este discernimento do voluntário perceber se quer ou não partir, e da organização perceber se o voluntário tem ou não capacidade para integrar as missões que é chamado. Uma formação que é oferecida tanto pela Fundação Fé e Cooperação como por parte das entidades a que os voluntários são agregados. Sim, a Fé que oferece um plano de formação que é sempre complementar, e eu gosto de frisar isto, é complementar ao plano de formação que cada organização oferece aos seus voluntários. O nosso plano é curto, são 5 sessões, são 5 fins de semana ao longo do ano, mas que são temas complementares àqueles que as organizações vão trabalhando. E nas organizações, os voluntários têm encontros, alguns semanais, outros quinzenais, de preparação e de formação. E os encontros da FEC, para além da complementaridade dos temas, é também um espaço de encontro entre diferentes realidades, porque apesar de serem todos voluntários missionários, têm diferentes carismas, têm diferentes formas de estar, porque as organizações são diferentes, e portanto é uma forma também de se encontrarem as diferentes expressões do voluntariado missionário naqueles fins de semana, que normalmente congregam cerca de 40 a 50 pessoas, e portanto é também esse espaço de encontro, de perceber como é que o outro faz aquilo que eu também estou a fazer, e portanto é esta formação que é oferecida tanto da parte da FEC como da parte das organizações de voluntariado. Indo de encontro àquilo que são as organizações, 61 entidades fazem parte desta rede de voluntariado missionário, apresentam diferentes projetos pastorais nos países de missão? A intervenção é muito semelhante, são sobretudo intervenções na área da educação, com jovens, com professores, com campanhas de sensibilização, na área da saúde, também com campanhas de sensibilização para determinadas doenças, e também na área da pastoral, da dinamização de comunidades cristãs, de apoio à catequese, e também muito na área da animação sociocultural, na animação das comunidades. Portanto, estes são sobretudo os trabalhos que os voluntários fazem. E quase todas as organizações trabalham nestas 4 áreas. Depois, a forma como trabalham e o que fazem é uma resposta às necessidades locais. Portanto, apesar de trabalharem nas diferentes áreas,
procuramos sempre ir ao encontro daquilo que a população local tem necessidade, da sua cultura, da sua forma de estar, e portanto há também este encontro e esta aproximação, e a intervenção difere consoante a população que encontramos. Este ano partem 405 pessoas em missão que denominamos Missão Ad Gentes. Cá em Portugal, pouco mais de 1073 concretamente, vão estar envolvidos em projetos de missão. No seu entender, que significado representam estes números nos dias de hoje? Eu acho interessante, sobretudo quero frisar que estes números, há muitos mais voluntários em Portugal. Estes números que nós recolhemos são só destas organizações que integram a rede de voluntariado missionário. E do ano passado para este ano, o número de voluntários destas organizações que faz trabalho em Portugal aumentou significativamente. O ano passado foram cerca de 600 e este ano são cerca de 1000. E isto mostra as duas dinâmicas onde estes voluntários estão envolvidos. Portanto, olham para dentro da sua casa, aqueles que trabalham em Portugal, para as dificuldades do país, sobretudo nas aldeias mais isoladas. O trabalho é muito feito com os idosos que vivem sozinhos, e também com as crianças que nesta altura das férias não saem, estão nas suas aldeias, e portanto estes voluntários trabalham olhando para dentro da nossa casa, que é este nosso país. Mas também tem uma outra dinâmica, que é olhar para fora, para aquilo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que sabemos que existe, e porque sabemos que existe, queremos também intervir. E, portanto, acho muito interessante esta dupla dinâmica de olhar para dentro, mas também olhar para fora, e neste tempo em que vivemos uma forte crise em Portugal e uma grave crise, podemos ter esta tentação de olhar só para aquilo que é nosso e de querer responder só àquilo que é nosso, esquecendo que do outro lado do Atlântico vivem pessoas com muito mais dificuldade, ou com dificuldades que não são comparáveis, sobretudo ao nível do sistema de saúde, do sistema de educação, das condições de vida, e portanto olhar para fora significa que estamos atentos ao mundo, e significa que o mundo é mais do que aquilo que nós vemos, e queremos lá ir e queremos intervir. Olhando para dados que a rede de voluntariado missionário, através da Fundação Fé e Cooperação, lançou agora recentemente, onde apresenta os números do voluntariado missionário, referem que muitos pediram licença sem vencimento para partir, 20% estão empregados e vão usar as suas férias de verão para estar envolvidos nestes projetos missionários. O que é que isto nos diz? Isso é curioso também, porque normalmente temos a ideia de férias, de querer descansar, ir para a praia, não fazer nada, e há muita gente que tem um conceito de férias diferente, de se colocar ao serviço e de doar aquilo que sabe, aquilo que tem, que é tempo e conhecimento. E portanto significa esta dinâmica de solidariedade, de encontro com o outro, e é interessante também perceber que são menos, mas que algumas pessoas, sobretudo aquelas que vão por períodos maiores, de 1 ano ou 2, há um número ainda que não deixa de ser significativo, que se desemprega para partir em missão, e portanto quando voltar não sabe o que é que vai encontrar, se vai ter emprego, se não vai. Nesta situação que vivemos é possível que não tenha, mas que ainda assim toma esta opção que não deixa de ser radical, de hoje deixarmos o nosso emprego para participarmos num projeto de solidariedade. Precisamente porque estes projetos são pensados em parceria com as comunidades locais, importa perceber que impacto e que feedback é que vos chega precisamente das comunidades locais. As comunidades locais sentem sempre uma grande alegria por ter a presença destes voluntários, mas importa também dizer que estes voluntários integram as missões católicas dos institutos missionários que estão no terreno há muitos anos, e portanto aquilo que é mais valorizado pelas comunidades é esta presença constante e permanente das missões católicas junto destas comunidades, que estão há 30, 40, 50, 60 anos, mesmo em tempos de guerra, ou quando quase toda a gente sai dos países, as missões católicas permanecem, e isso é muito valorizado pela comunidade. E os voluntários, mesmo aqueles que estão por períodos maiores, 1 ano, 2 anos, na vida de uma comunidade é um tempo ainda assim curto. Portanto, as comunidades valorizam, obviamente, esta presença e esta disponibilidade das pessoas que vão da Europa para estes países, mas aquilo que é mais valorizado é esta presença constante das missões católicas nestas comunidades. Uma marca, com certeza. Sim. Obrigada, Patrícia Fonseca, pela sua disponibilidade e reflexão.